E aí galera, beleza? Lucas aqui, estamos aqui de volta para mais um vídeo aqui no canal Lucas Souza e eu falo muito aqui. Eu já falei isso, mas é verdade. Eu não vou parar de falar aqui não. É que me incomoda também. Eu sei que incomoda vocês, mas me incomoda também. E hoje eu tô 20 anos nessa caralho e hoje a gente vai falar de comunismo! Seus comunistas! Ok? Vamos lá. Bom, eu já esqueci tudo. Eu já esqueci todas as informações que eu tinha de nomes, essas coisas. Por exemplo, o nome do programa, acho que é My News. O Flávio Dino, acho que é o nome. Eu já esqueci o nome do cara. Acho que é Flávio Dino, o nome do cara. Que é do PCdoB. Ele é governador, acho que do Maranhão, se eu não me engano. Cara, eu tô. Esses detalhes técnicos nominais aí. Isso aí me pega. Minha memória é uma bosta. Já faz um tempinho que eu vi isso aí. Foi hoje de manhã. Então. Desculpa aí. Mas eu acho que é isso. O Flávio Dino, o governador do Maranhão, que é do PCdoB, tava no programa que eu acho que chama My News, com vários entrevistadores ali, numa conversa e tal. Um desses entrevistadores, inclusive, era o Carlos Andreasa, que tá ao vivo agora enquanto eu tô gravando. Esse vídeo tá ao vivo pela Jovem Pan no programa. Né? Num dos programas lá da Jovem Pan. Ele é um dos repórteres mais fortes da Jovem Pan. E, cara, pelo menos uma parte dessa entrevista, que foi a parte que eu vi da entrevista, foi um show de churume, de merda, dos dois lados. Tanto entrevistadores quanto entrevistados falando algumas merdas ali que eu falei, até chegou a doer a cabeça de ouvir aquilo. Né? Porque assim, o que eu percebo no Brasil hoje, tá? É que tanto as pessoas que atacam o comunismo, quanto as pessoas que o defendem, não se dão o trabalho nem de tentar entender como seria o comunismo, se ele de fato existisse, sabe? As pessoas não têm esse trabalho de tentar entender. Quem ataca simplesmente fala, todo mundo passaria fome, todo mundo passaria fome, não sei o que, seria todo mundo pobre, né? Enquanto quem defende acha que todo mundo seria rico pra caramba, todo mundo teria tudo. Não é assim. O comunismo não é isso, cara. Não seria isso, sabe? As pessoas não param pra tentar entender o negócio que elas estão atacando ou defendendo. Então vamos pontuar principalmente essa entrevista. Começou com o Andreasa perguntando pro Flávio o seguinte: o senhor é comunista? Não. E ele fala, eu sou comunista, graças a Deus. O quê? O que Deus tem a ver com ser comunista ou não ser comunista, cara? Em nenhum momento da Bíblia, supondo que a Bíblia fosse realmente verdade absoluta, igual muita gente prega, em que momento da Bíblia tá dizendo que Deus é comunista ou que Jesus fosse comunista, porque muita gente também acha que Jesus e Deus é a mesma coisa. Em que momento da Bíblia tá falando alguma coisa disso? Na Bíblia diz apenas que Jesus compartilhou as coisas que ele tinha e que queria que todos compartilhassem. Mas compartilhar não significa dividir exatamente tudo que tem. Não é eu pegar, por exemplo, meu salário, dar metade para os outros. Ou dividir meu salário igualmente com todo mundo que não trabalha, por exemplo. Né? Compartilhar seria pegar um pouco do que eu tenho para dar para quem não tem nada. Um pouco. Entendeu? Por exemplo, se eu tenho 10 pães, eu pego 2 pães e dou para quem não tem nada, para quem não tem o que comer, para que eles tenham pelo menos alguma coisa para comer para sobreviver. Isso seria compartilhar, tá? Não é necessariamente um comunismo, tá? O comunismo é outra história, tá? Então, e em nenhum momento também fala que Deus também não é comunismo, então, e é contra o comunismo, como o Carlos Andreasa dá a entender quando ele fala, isso é meio contraditório, né? Que contraditório? Não tem nada de contraditório, nem de não contraditório, nem de verdade, nem de contraditório nisso, porque não se tem essa informação de que Deus era comunista ou não é comunista, sabe? Ou ataca ou defende o comunismo. Não tem essa informação, ninguém sabe.
Aliás, eu acho que Deus tá cagando pra isso. Desculpa o termo, mas acho que Deus não tá nem aí pro seu modo de produção, desde que dê certo. Desde que todo mundo esteja feliz, né? Acho que é o mais importante, é o que Deus quer de verdade. Não importa como vocês vão fazer, qual o modo de produção. O que importa é que todos sejamos felizes pra Ele. Correto? Isso é isso que eu entendo, né? Por Deus. Porque as pessoas têm uma visão deturpada também do que é Deus, que é uma coisa assim absurda, né? Mas não é disso que eu tô falando, eu não vou falar de religião aqui, mas tipo, foram dois absurdos. Aí, o cara, para tentar se defender, o Flávio, ele fala o seguinte: não, muito pelo contrário, é porque tem uma certa passagem da Bíblia lá, e que fala isso, não sei o que, não sei o que. Também é um absurdo também, que na Bíblia não fala nada de comunismo, essas coisas. E aí, uma outra entrevistadora aqui, desculpa, eu não sei seu nome, querida, foi mal. E também eu acho que você tá cagando pra eu saber ou não o seu nome. Então, uma entrevistadora, ela vira e fala assim: ah, mas você é um comunista de iPhone. Ah! E daí? E daí? Mano, eu vejo muita gente com esse papinho de ai, comunista de iPhone, como se rebaixasse, como se o cara tem um iPhone, ele não pode mais ser comunista, ou quebra todos os argumentos de comunismo dele. Não, cara, é uma coisa simples, ele é comunista. Mas como nós estamos no capitalismo, ele vai usufruir de tudo, ele vai trabalhar dentro das regras do capitalismo e vai usufruir do que o capitalismo tem a oferecer para ele. Da mesma forma, se nós que preferimos o capitalismo estivéssemos no comunismo, nós iríamos trabalhar referente às regras do comunismo e íamos desfrutar o que talvez o comunismo tivesse para nos oferecer. Entendeu? Então não tem nada de errado em um cara ser comunista e ter um iPhone. Não tem nada de errado. Nada de errado. Nada de errado. É só para frisar, para deixar bem claro o que eu quero dizer. E aí, o Flávio Dino fala, mas é óbvio, porque o comunismo, ele defende a tecnologia é uma coisa boa e a tecnologia tem que ser partilhada para todos. Não. Senhor, não é assim que funcionaria o comunismo. Não, o senhor também não entende muito bem como funciona o comunismo. O senhor que é um comunista não entende muito bem como funcionaria o comunismo, não é como funciona. O comunismo, vou repetir aqui, o comunismo, como Marx prega, nunca existiu no mundo inteiro. Na história do mundo, nunca existiu o comunismo como Marx emprega, como Marx diz que seria o comunismo. Então ninguém pode afirmar nada concisamente, mas a gente pode ter uma análise crítica baseando no que, né, no que é dito, né, pelos seguidores de Marx. Então vamos lá. Esse papo do cara, do Flávio Dino aí, é o mesmo papo que eu vejo de vários comunistas nas minhas redes sociais, porque eu, como sou um cara muito inteligente, nada modesto, porque, vamos ser sinceros, quem é inteligente de verdade não é modesto. A pessoa que é modesta e que é inteligente, na verdade não é modesta porra nenhuma, só tá querendo se fazer de modestinho para as pessoas falarem, não, você é inteligente, cara, olha, você é um cara muito inteligente, para de falar isso. O cara que é inteligente de verdade, ele não é modesto. Então, eu sou inteligente de verdade e não sou modesto. Eu, como sou inteligente, eu não vivo numa bolha. Pelo menos eu tento evitar viver essa bolha. É claro que eventualmente acabo vivendo, um pouquinho. Mas eu tento sair disso, eu tento ficar fora. Então eu tenho pessoas extremamente de extrema direita, pessoas de extrema esquerda no meu ciclo social. E eu vejo as pessoas de extrema esquerda, os chamados comunistas de verdade, os que apoiam o comunismo, dizerem o seguinte: no capitalismo todo mundo aceita que uns ganhem 5 mil enquanto outros ganham 1.000. E no comunismo, o comunismo quer que todo mundo ganhe 10 mil. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque o que o comunismo é? O comunismo, ele defende a divisão de bens, igualmente. Correto? Então, se tem metade das pessoas, vamos supor, tá? Vamos supor que seja metade assim, metade em 5 mil e metade de 1.000 no capitalismo. O que não acontece, normalmente 90% ganha 1.000 e 10% ganha 5 mil. Mas vamos supor que fosse 50% essa coisa bonitinha, maravilhosa, né? Em que metade ganha 5 mil e metade ganhasse 1.000, o comunismo ia defender o quê? Junta isso, dá 6 mil, correto? 5 mil mais 1.000 dá 6 mil, e divide igualmente em todos, ou seja, por todos, ou seja, todo mundo ganharia 3 mil, muito longe dos 10 mil. Mas também o comunismo não funciona assim.
A ideia, o comunismo não fala disso também. Não é isso, não é pegar e dividir simplesmente igualmente. Não. O comunismo, ele prega que todo mundo ganhe, todo mundo trabalhe somente o necessário, somente o necessário para manter a sobrevivência de todos, e que todo mundo ganhe somente o necessário para ter a sua sobrevivência. Ou seja, se todo mundo consegue sobreviver com 1.000, é 1.000 que você vai ganhar. Porque você não vai ter luxos, você não vai poder beber a sua cervejinha para ficar legal, não. Você vai tomar água, porque é só para sobreviver. É só água que você vai tomar, no máximo um suco com as frutas, tal, que é para você sobreviver. Você não vai ter prazeres esses que são proporcionados pelo dinheiro. Dentre esses prazeres está o quê? A tecnologia. Muita tecnologia, como a do celular, smartphone, por exemplo, como o iPhone. Então, senhor Flávio Dino, o iPhone no comunismo não existiria. Não existiria nada. Nada também. Nada desse mundo material, nada do que é feito pelo consumismo. Muita tecnologia não existiria. Existiria só a tecnologia que foi criada para a necessidade, para suprir a necessidade, por exemplo, do exército de se comunicar. Então a internet que existiria no começo seria uma internet simples, apenas para comunicação entre os oficiais do exército, e apenas eles teriam isso. O cidadão comum, o civil, não teria acesso à internet, e a internet não seria boa como é hoje. Não teria esses aparelhos ultra tecnológicos, sabe? Porque não tem essa necessidade mesmo para a sobrevivência de um país. Não tem a necessidade. É só por luxo. Toda essa tecnologia que nós temos hoje, 90% dela, tá? Eu posso estar exagerando no número, mas pelo menos 80% dessa tecnologia hoje é única e exclusivamente comercial. Foi criada única e exclusivamente para uso comercial, apenas para ganhar dinheiro, apenas para suprir o capitalismo. Ou seja, no comunismo, no socialismo, não existiria isso. Deu para entender, senhor Flávio Dino? Eu sei que o senhor não está vendo isso, mas as pessoas que te seguem, que acham que o senhor está certo, precisam ver isso para entender que não seria assim que funcionaria o comunismo. Eu, particularmente, Lucas Souza, não acredito que o comunismo funcionaria pela forma como ele é descrito. Posso estar errado? Mas ninguém pode afirmar também que eu estou errado. Mas assim como eu não posso afirmar que eu estou certo em pensar isso, ninguém pode afirmar que eu estou errado, porque nunca existiu o comunismo. Tá? Então, para mim, eu acho que o capitalismo, por pior que seja para muita gente, ainda é o melhor meio de produção. O capitalismo ainda é o melhor modo de produção. Tá? E é isso. A única coisa que eu quero dizer, mesmo com fato, é que todo mundo ali naquela que participou os 3 que participaram dessa parte da conversa específica falaram merda, e que todo mundo que eu vejo, pode ser que tenha gente que eu não vejo falando, né, e fale certo, mas todo mundo que eu vejo falando sobre o comunismo, tanto para defender quanto para atacar, não entende, nunca procurou entender como funcionaria o comunismo de certo. Porque muita gente exalta o comunismo como se fosse ser um negócio absurdamente bom e que ia resolver todos os problemas, todas as mazelas da sociedade. E tem gente que acha que o comunismo agravaria todas as mazelas da comunidade e ainda traria mais mazelas. Não tem nada disso. Não é nada disso. O comunismo não seria essa coisa horrível, nem essa coisa maravilhosa. O comunismo nos garantiria sobrevivência. Ponto. É isso. Nós não iríamos ter prazeres, nós não iríamos conhecer outros países, ninguém ia conseguir conhecer outros países e tal, porque o que o comunismo prega é que todos sobrevivam. Entenderam? Vamos procurar entender isso antes de falar algumas coisas. É isso que eu sempre digo, cara. Antes de você falar sobre algo, tentar debater sobre algo, primeiro você vai procurar entender aquilo, procurar estudar minimamente que seja, tá? Em fontes confiáveis. Porque não tem nenhum problema você chegar e falar, alguém vai falar alguma coisa para você sobre algo, você fala, me desculpa, amigo, mas isso eu não sei dizer. Tá? Eu não sei debater com você sobre isso, eu preciso estudar mais sobre isso. Não tem problema nenhum, cara. Não tem problema nenhum. Aí, se a pessoa insistir em falar, você fala, tá bom, vou ouvir o que você tem a dizer sobre isso,
e vou estudar mais além disso. Não tem problema nenhum. Porque as pessoas hoje, elas acham que é uma vergonha não saber alguma coisa. Não tem problema nenhum de você não saber aquilo. Vergonha é você se manter ignorante, sabe? Não buscar saber aquilo que é importante você saber. Tem coisas que você não precisa buscar saber mesmo. Não é importante. É legal saber, pá, mas não é importante, não é necessário. Agora, o que você não pode é ser ignorante. Porque o ignorante não busca saber aquilo que é importante para ele. Aquilo que é importante pro convívio social, principalmente. Bom, é isso. Esse vídeo ficou longo pra caralho. Desculpa, mas eu precisava falar sobre isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos. Olha só, eu tô falando rápido pra caramba. Se você não gostou, pode deixar o seu like, não tem problema nenhum. E independente de ter gostado ou não ter gostado, comenta aqui embaixo o que você acha sobre essa patifaria toda. E comenta se eu falei alguma besteira, o que eu duvido muito, mas comenta aí. Vai que eu falei alguma besteira, né? A gente vai procurar estudar melhor sobre o assunto. Um beijo na bunda e até o próximo vídeo.